Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Pessoal, mais uma vez com um vídeo aqui a respeito de teologia, a respeito de Bíblia. Pessoal, no vídeo anterior aí, eu falei sobre Tomé, né? O Tomé que era o discípulo incrédulo que não acreditava na ressurreição de Cristo. Então, pessoal, quando eu mostrei para vocês um pouco aí sobre a estrutura de Tomé, né? E se vocês observar bem, pessoal, não foi só Tomé, como eu já expliquei em alguns vídeos aí, não foi só Tomé que desacreditou na ressurreição de Cristo, né? Mas, além de Tomé, os outros discípulos também, né? Os outros discípulos também não acreditaram na ressurreição de Deus, de Jesus ali, né? Então não foi só Tomé. Mas, pessoal, sobre os estudos que eu venho fazendo aí, porque muitas pessoas pensam o seguinte, que a gente, né, no caso, eu desacreditou da Bíblia, né, desacreditei, né, na história de Jesus, né, deixei de acreditar na história de Jesus. Foi assim rapidamente, não, pessoal, já expliquei isso aí várias vezes, não foi rapidamente. Desde 2010, né, que eu venho estudando aí a respeito de Jesus, né, a respeito de algumas passagens ali da Bíblia. Só que quando a gente começa a estudar, pessoal, a gente tem que ter alguns livros, né, para a gente estudar, para a gente fazer as pesquisas da gente. Não é simplesmente desacreditar ali, né? Porque talvez algo não deu certo na sua vida, algo não deu certo na minha vida, e a gente vai desacreditando. Não, não foi assim. Foi porque quando eu comecei a estudar a Bíblia, em 2010, no lado que eu falo sempre, né, o lado neutro, então eu comecei a ver algumas coisas ali que eu não podia levar para a igreja, né? E nunca levei para a igreja, né? Respeitava ali a fé das pessoas ali, mas tinha algumas coisas que eu estudava em casa mesmo e tentava compartilhar com as pessoas. Só que para mim compartilhar com essas pessoas, eu tinha que buscar pessoas, né, de mente aberta, porque não é qualquer um que entende, né? Você falar assim, Jesus não existiu e o porquê que Jesus não existiu. Aí você vai explicar por que Jesus não existiu. Então você vai explicar. Aí as pessoas para sentar com você, ouvir você, né, e analisar suas colocações, ele é difícil de encontrar pessoas assim, até porque é difícil de você encontrar pessoas que realmente estão ali dentro da religião cristã, né? Que vão todos os dias na igreja e que lê realmente a Bíblia com seriedade, com honestidade, pesquisando ali mesmo. É muito difícil você encontrar. Porque eu mesmo, pessoal, não encontrei pessoas assim que gostavam mesmo de ler, mesmo, de pesquisar mesmo. Assim, muito poucas pessoas. Acho que na minha história da igreja mesmo, aí umas 4, 5 pessoas aí, amigos meus aí, que gostavam mesmo de pesquisar, né? 4, 5 pessoas, no máximo 5 pessoas aí que eu encontrei dentro da igreja, viu? Pessoa que gostava mesmo, assim, de estudar, de pesquisar, de debater alguns assuntos ali. Então, eu encontrei mais ou menos foi umas 5 pessoas aí, pessoal. Então, pessoal, quando eu fui pesquisar ali no segundo século ali, a minha, como se diz, a minha descrença com a Bíblia, eu fui encontrando algumas passagens ali de alguns documentos, né, que ia provar realmente que Jesus existiu ou que Jesus não existiu. Então, esses documentos, pessoal, que seria, né, a prova, né, que Jesus realmente existiu ali, então eu comecei a pesquisando, e foi aí, pessoal, que eu descobri que não tinha nenhum documento a respeito de Jesus, né, ali no primeiro século, né, que poderia provar se Jesus teria existido mesmo ou Jesus não teria existido, né. Então isso é o que, pessoal? É no campo da ciência. O campo da ciência, pessoal, é isso. É você ter um documento, né, que possa provar aquela passagem ali da Bíblia ali. Não é simplesmente você ter a fé, falar, eu acredito, isso aí é fé. É fé, pessoal. Então, no campo da ciência é isso, é você buscar na época que Jesus existiu, né? Então, você tem que buscar um documento ali que prova realmente que Jesus teve ali no primeiro século ali, né? Um documento na língua dele. Qual que era a língua dele? Yeshua HaMashiach. Era o aramaico, o hebraico. Então você tem que encontrar um documento escrito ali em aramaico e hebraico para provar que ele existiu. Agora, pessoal, quando você vai no ramo da fé, no campo da fé agora, você pega ali as passagens ali que cita que Jesus, né, o redator, vai citar que Jesus prometeu. E muitas promessas ia cumprir na vida daquele que acreditasse nele. Mas quando você aplica nos dias atuais, pessoal, como eu disse no vídeo anterior aí, não, pessoal, não cumpre na vida de ninguém. Não cumpre na vida de ninguém. As curas, né, miraculosas ali, muitas pessoas, às vezes, eu vejo pessoas já mentindo, né, por causa da fé. Aí, às vezes, mente, né, fica com medo de falar a verdade. Por exemplo, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E aquele que crê em meu nome, fará também as mesmas obras. Obras é o quê, pessoal? As mesmas curas. Agora eu pergunto para você que é cristão, você já fez as mesmas obras, as mesmas curas que Jesus fez só de acreditar no nome dele?
você pode mentir para você mesmo, pessoal, porque na realidade mesmo ninguém nunca fez. Ninguém nunca fez, ou seja, o redator ali colocou Jesus como mentiroso. Colocou Jesus como mentiroso. Então, pessoal, no campo da fé agora, você vê claramente que Jesus não existiu. Como que Jesus, sendo Deus, deixaria o nome dele envolver em mentiras? Está entendendo agora? E todo aquele que mente e pratica mentira será lançado no inferno. Então daí, pessoal, no campo da ciência, a gente vê que Jesus não existiu. E no campo, pessoal, da fé também, você vai ver que não tem como um Deus, né, que prega a ética e deixa o nome dele envolver em várias mentiras. Tá esse livro aqui, ó, pessoal. Ó, um livro bom da editora Shed, né, do Dr. Alistair. Ó, do Dr. Alistair, né, que vai colocar, pessoal, teologia sistemática, histórica e filosofia. Vai falar, pessoal, de alguns pontos aqui, né, de alguns debates ali do 2º século, 3º século, né, sobre muitos assuntos, pessoal. Então, quer dizer, como eu falei para vocês no vídeo anterior, então, sobre Jesus, já estava debatendo alguns assuntos. Sobre a ceia, né, que hoje o povo fala a Santa Ceia, né, que a ceia era concluída ali nos lares das pessoas ali, né, de ano em ano. Depois foi modificando essa ceia e levou para a igreja. A ceia, pessoal, era uma refeição que reunia todas as pessoas, reunia o vizinho. Poderia comer pecador, poderia comer todo mundo ali a ceia, ele poderia se alimentar, era um jantar a ceia. Então essa ceia vem sendo modificada, então eles começaram a debater com isso aí também. O nascimento virginal de Jesus também, eles começaram a debater. Então, do 2º século, pessoal, aí começa do 2º século, vai no 3º século, teve vários debates assim, de vários assuntos, pessoal, de vários assuntos. Então, quando eu comecei a estudar, pessoal, no 2º século ali, a respeito de Jesus, se Jesus existiu, Jesus não existiu, então eu fui abrangendo também outros assuntos. Então isso foi abrindo a minha mente, pessoal, não foi simplesmente desacreditar, foi abrindo a minha mente. E assim também, pessoal, eu comecei a aplicar também no Antigo Testamento, na história de Moisés, que é a mesma forma também que eu estudo assim. O que que tem de prova mesmo, pessoal, documento que prova que Moisés também existiu? O que que tem de documento histórico mesmo, pessoal, que prova que aquela história do Êxodo, da abertura do mar ali, aconteceu realmente? O que que tem de prova, documento que prova? Não tem nada, pessoal, que prova mesmo assim, né? Cadê os 10 mandamentos que Deus escreveu? Onde que está esses 10 mandamentos? Para provar mesmo que a história é verídica, é verdadeira? Não tem. Então é aí, pessoal, que através da ciência que a gente busca, igual eu estou mostrando para vocês aqui, que você vai ver que a história de Moisés também, pessoal, é uma ficção ali. Quer dizer que eles criam toda aquela estrutura ali para, assim, então, dominar o povo lá do passado e juntar, né, aglomerar as pessoas em uma só religião. Mas quando você busca verificar mesmo a história de Moisés também, pessoal, ali no tempo que foi escrito ali, você vai buscar o tempo certinho que foi escrito ali, analisar, né, os documentos, né, que possa provar ali das escritas, que eles escreviam muito era no barro, então teria que ter um barro ali, né, uma pedra de argila ali, né, escrito alguma coisa ali que possa provar que Moisés existiu, que o êxodo realmente aconteceu. Então você busca tudo isso, que é a ciência. E aí você não encontra, porque os grandes historiadores, pessoal, não vão provar que tem documento realmente que prova que Moisés existiu. Os grandes historiadores não provam isso. Tá entendendo? Então, quando a gente busca, pessoal, na história de Moisés, na história de Jesus, não tem provas nenhuma, nem que Moisés existiu e nem que o Jesus, né? O Jesus da fé, que é conhecido, o Jesus da fé também não existiu, pessoal. Então é por isso, pessoal, que a gente deixou de acreditar na Bíblia, deixou de acreditar, mas eu gosto de estudar a Bíblia, gosto de pesquisar. Não é porque eu deixei de acreditar na Bíblia que eu vou menosprezar a Bíblia. Não, a Bíblia para mim é um instrumento que eu gosto de estudar tudo sobre a Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então eu gosto muito de estudar, de pesquisar. Agora, se você um dia for vir conversar comigo, eu vou falar abertamente, igual eu estou falando aqui. Aí você tem que ter a mente aberta, né, e respeitar as minhas colocações, ouvir, né, as minhas colocações sem me criticar a minha pessoa, igual já muita gente já me criticou aqui. Então você vai ter que sentar comigo, conversar comigo, e eu fazer as minhas colocações, né? E aí você também vai ter que ler a Bíblia toda para compreender também, porque não adianta você querer questionar alguém, sendo que você nunca leu a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, você vai ter que ler, porque cada livro ali gera o quê? Um campo de estudo. E como é que você vai saber alguma coisa da Bíblia se você também que é um cristão e não gosta de ler a Bíblia? Então fica complicado. Então quanto mais você vai lendo, vai abrindo a sua mente. Quanto mais você vai estudando, vai abrindo a sua mente, você vai aprender a questionar melhor. Então, pessoal, a minha descrença com muitas religiões aí, que hoje existem aí, é por causa disso. Porque as religiões que eu estudei, que eu pesquisei aqui, é tudo que o homem que inventa da sua mente, da sua cabeça.
põe no livro ali, né? Põe no livro e vai passando de geração a geração. Então é o homem que inventa as religiões, é o homem que vai inventando os deuses ali que eles acreditam, né? Deuses, né? E assim põe dentro do livro, conforme a mente deles, conforme a mente dele. E isso vai passando de geração a geração. E algumas pessoas usam essas ideias, pessoal, e assim então manipulam as pessoas, como hoje vocês veem muitas pessoas usando o nome de Jesus para assim então manipular as outras pessoas. Usa também, né, o nome ali, né, do Deus do Antigo Testamento também para assim então manipular as pessoas. Você vê na internet aí, ó. Até político, né, político usando muito, né, a ideia do Deus bíblico para assim então colocar aquele político no poder que eles querem. Então vocês veem isso. Mas quando você estuda a estrutura, igual eu estou explicando aqui para vocês aqui, de como a Bíblia foi montada, né, a história de Jesus ali, como que foi montada ali no primeiro século ali, você estuda, você vai ver muitas coisas. Você vai ver muitas coisas que não é ensinado dentro das igrejas. Não é ensinado dentro das igrejas, pessoal. E tudo isso que a gente vem passando aqui, ó, foi que, ó, eu já vinha estudando, mas como eu falei para vocês, em 2010, eu não podia ensinar igual eu estou ensinando aqui para vocês na internet. Não podia. Então, pessoal, tá aí mais um vídeo aí para vocês. Se inscreva aí no meu canal aí, pessoal. Comente aí, curte aí, dá uma força aí pra gente. É isso aí. Valeu, meu forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.